Bom dia, mulheres, só vitória para cada uma de vocês. Sejam bem-vindos ao grupo terapêutico. Eu tenho certeza que aqui vocês vão conhecer um pouco o que é uma terapia, o porquê precisamos fazer terapia, o porquê somos mulheres vulneráveis que necessitamos de acompanhamento, de conhecimento, de recursos para vencer algumas áreas da nossa vida. Eu sou Vaila Maria, amo vocês. Por isso decidi abrir esse grupo, porque um dia também eu passei por vários processos difíceis na minha vida, a qual eu nunca entendi e compreendi o que estava acontecendo comigo. Eu estava com estresse em alta, no corre-corre da vida, passando por vários processos, até um dia que eu comecei a ter desmaios. E foi muito difícil para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E depois desse processo que eu tive, eu comecei a sentir muito medo de tudo. E esse medo era predominante dentro de mim. Por mais que eu orava, falava com Deus, mas eu não conseguia me desenvolver mais as minhas atividades comuns que eu fazia antes, né? E foi aí que em longos anos de muito assim sofrimento psicológico, porque eu me sentia impotente para mim mesma. Eu, como as irmãs me conhecem, eu fui uma pessoa que preguei muito a palavra de Deus em congressos, em escolas lotadas de gente, e de repente eu me vi paralisada, né? Sem recursos nenhum para exercer aquilo que Deus me deu, porque Deus ele é maravilhoso. Cada uma de nós, Deus tem um propósito. E foi aí um certo dia que eu, já sem esperança nenhuma de me erguer, e fiz tratamento e tomei muitos medicamentos e aí eu descobri que eu precisava de um acompanhamento terapêutico. Foi quando eu conheci Juliana Souza e comecei a estudar e me formei terapeuta especialista no universo feminino de mulher. Descobri que eu era uma mulher vulnerável que precisava de ajuda. E graças a Deus que Deus iluminou os meus olhos e abriu os meus ouvidos, que eu não precisava ficar naquele lugar de dor. Eu não precisava ficar presa à raiva e o medo, que eram as emoções predominantes que predominava dentro de mim. O medo de tudo e a raiva de não poder mais e não conseguir mais fazer o que eu sempre fazia, com amor e com carinho. Era muito forte o que eu tinha dentro de mim. E de repente eu me vi imobilizada. E depois que eu fiz o tratamento, fiz a sessão terapêutica que eu vou passar para vocês aqui, o que é uma terapia. Eu fui melhorando aos poucos, porque não é do dia para a noite. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará.
E aos poucos eu fui entendendo que eu tinha um problema lá na minha infância. Eu havia passado por um processo de medo e agora na minha fase adulta, devido os conflitos que eu passei, os traumas que eu vivi lá na infância me afetou na minha vida adulta. Por isso, eu estava naquela situação vulnerável. E foi aos poucos eu fui tendo conhecimento e fui aprendendo a lidar com as minhas emoções. Emoções são boas, mas quando elas estão em alta, sou uma mulher muito emotiva, mas hoje eu tenho o controle e o comando, porque eu tenho conhecimento que Deus nos deu, sabedoria para gerenciar as nossas emoções. Nossas emoções são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria. O amor em exagero nos prejudica muito. E o dizer não, eu não posso, não vai dar, porque nós somos limitadas. Tem momento na nossa vida que nós temos que dizer não para algumas coisas. E eu não conseguia dizer não para nada. Simplesmente era só sim. E eu fui muito prejudicada emocionalmente por essas atitudes que eu não sabia que fazia muito mal para mim. E é isso, cada vez eu vou falar um pouquinho do meu testemunho e a minha maior alegria é poder trazer esse conhecimento para vocês e para muitas não vai fazer sentido, porque muitas estão dentro de uma dor muito grande e não querem sair de lá. Não porque elas querem, mas porque elas não conhecem a dor delas, a tristeza, a angústia, o vazio. E muitas das vezes você está em crise emocional e você não sabe, você está presa ali a uma emoção, a um trauma, a um conflito e você não sabe. Nós que somos terapeutas, nós não trabalhamos com sintomas, nós trabalhamos com a causa. Nós trabalhamos com curando as raízes. Uma mulher curada cura gerações. E é para isso que nós estamos aqui, é para trazer esse conhecimento. A água é essencial na nossa cura. E aos poucos eu vou passando algumas indicações para vocês aqui. Só seguir direitinho que vocês vão conseguir entender o que é uma terapia.